Boa noite, vamos chegando pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aí galera, vamos chegando, apertando o coraçãozinho, dizendo de onde é que vocês estão falando, para eu saber. Boa noite Messim, boa noite galera, vamos chegando. Tudo bem com vocês pessoal? Vamos conectando aqui nessa live de quinta-feira, na nossa página Vinde a Ideia. Preparei um conteúdo aqui super de responsa para entregar para vocês, conteúdo pesadão sobre sentimentos. A gente vai dar uma estudada hoje aqui em nível hard. Todo mundo aí digitando de onde está falando. Fala Sol, Luciana, Grazi, tudo tranquilo com vocês, galera? Eu peço que vocês mandem ver todo mundo aí apertando o coraçãozinho, tá? Dizendo de onde vocês são, para a live ter bastante comentários e a gente ir aumentando aqui a relevância do nosso tema, tá bom? Aperta o coraçãozinho e manda aí pelo menos uns 5 ou 6 aviõezinhos aí por direct para os amigos. Boa noite, Ana, Cris, Rose, tudo tranquilo com vocês, galera? Conteúdo pesadão aqui para entregar para vocês, tá? Deixa eu fixar aqui o tema. O tema da nossa live hoje é transformando sentimentos. Deixa eu publicar aqui rapidinho. Comentário fixado. Tudo tranquilo com vocês? Eric, Danúzia. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Dionísio Amaral, eu sou o idealizador da página Vinde a Ideia. Se vocês estão aqui, é porque vocês curtem e se conectam com o nosso conteúdo. Uma satisfação ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar de transformação de sentimentos. A gente vai dar uma estudada mesmo assim, densa, bonita, sobre os sentimentos, como é que esses sentimentos eles estão dentro de nós, né? O que é que a gente sente, o que é que a gente pensa e sente, como é que o que a gente pensa e sente implica nas nossas atitudes e no nosso estado de vida, no nosso estado de ser, né? Como é que a gente constrói felicidade, como é que a gente é feliz, por que às vezes a gente é feliz, né? Como é que é a paixão, o que é amor, o que é paixão. Esse papo aí de amor e paixão a galera adora, né? Para entender como é que isso funciona. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que, na medida que a gente for falando aí, todo mundo apertando o coraçãozinho. Vamos mandar esses aviãozinhos aí pra galera, tá? Podem ir digitando aí perguntas, beleza? Manda ver nas perguntas aí, que eu vou dar uma parada aqui para responder umas perguntas que forem surgindo, tá? Pra gente lançar a luz aí sobre as dúvidas de vocês. Exatamente, Marcos. Então vamos que vamos, galera. Por aqui Dionísio Amaral, idealizador da página Vinde a Ideia. Essa página aqui que vocês são conectados, gostam dessas postagens, mas que muita gente acha às vezes que a página é apenas frase, e não é. Tem todo esse conteúdo falado, essas frases não saem assim de qualquer forma. Tem toda uma construção conceitual, né, de uma base de autoconhecimento que a gente vem construindo aí através do tempo, né, do tempo de vida, da nossa caminhada, da nossa experiência, né? Isso aí não sai de qualquer jeito. Esses esportes, eles têm toda uma fundamentação bem robusta, bem densa a partir deles, e a gente, através dessas lives aqui, vem procurando transmitir isso para vocês, tá bom? Então manda ver no coraçãozinho. E vamos que vamos. Eu escolhi esse tema, transformando os sentimentos, né? Porque os nossos sentimentos, eles são a base de muitas coisas que a gente faz na nossa vida, né? E eu resolvi abrir a live com uma frase assim bem reflexiva para convidar vocês a pensarem a respeito dela. A frase diz assim, ó. Eu até já postei essa frase. O ser humano sente muito e entende muito pouco do que sente, né? A gente sente tantas coisas, não é isso? Tantas coisas a gente sente, né? Tudo que a gente faz tem algum nível de sentimento, né?
muitos níveis de sentimentos mesmo. E a gente observa que muita gente não tem clareza a respeito dos próprios sentimentos. E aí eu te convido a uma reflexão a partir de uma pergunta muito interessante que eu vou fazer aqui. Você considera que tem clareza em relação aos seus sentimentos? Você consegue entender o que você sente? Né? Quando o sentimento ele passa por dentro de você, você entende, você consegue dar uma pausa. E na medida em que às vezes você não entende o que você sente, né? E você começa a agir movido pelo que sente, sem uma consciência mais profunda do que sente, né? Muitas vezes a gente sente assim as coisas num rompante, né? A emoção ela é um tipo de sentimento rápido também. Muitas vezes a gente age pela emoção e não pensa e não consegue assim sincronizar os nossos pensamentos, assim, a nossa razão com o que a gente sente. E isso gera muitos problemas para muitas pessoas, né? É muito importante então a gente buscar e entendendo como é que os nossos sentimentos se constroem, para a gente passar a entender a dinâmica de formação, como é que os sentimentos eles se formam dentro de nós, né? Para a gente ir se entendendo como é que ele se constrói e como é que a partir desses nossos sentimentos de repente a gente está agindo. Às vezes a gente age bem a partir do que sente, mas às vezes a gente não age tão legal também a partir do que sente. É um tema muito amplo, eu vou falar aqui 1 hora, vou entregar assim um conteúdo muito de responsa para vocês e vai ficar ainda muita coisa por ser dita. A gente podia fazer inclusive uma live semanal só para falar a respeito dos nossos sentimentos, buscando entender cada um dos nossos sentimentos, né? É um assunto realmente assim muito profundo, de muitas possibilidades, né? E vamos comentando aí, galera, vão dizendo de onde estão, vão mandando as perguntas, eu vou começar. Então a gente sente muito e entende muito pouco do que sente, né? Por quê? Porque falta clareza. Por exemplo, você sabe a diferença entre sentimento e emoção? Você sabia que existe uma diferença entre sentimento e emoção? Pois é, são duas coisas diferentes. A emoção, ela é aquela percepção assim de um estímulo interno que mexe com o nosso metabolismo, e é uma percepção externa, né? A gente está toda hora vivenciando diversos tipos de emoções. Boa noite, Lucy. A gente está todo tempo vivenciando diversos tipos de emoções, né? Elas são um grau assim mais veloz e mais rápido de sentimento. A gente percebe as emoções a partir dos nossos 5 sentidos, percebe as emoções, aí as emoções são processadas pela nossa mente, e muitas vezes quando as emoções elas são muito fortes, né, depois de processadas pela nossa mente, a mente gera um fluxo, uma retroalimentação, né? A mente vai, processa aquela emoção, a gente pensa, e aí o que a mente pensou, ela joga de volta lá, né? E já começa a ser aquele sentimento que era uma emoção, ele vai se tornando assim mais elaborado e se tornando um sentimento. Eu entendo assim que o sentimento é uma emoção mais elaborada, né? Ela vai para a mente e aí a mente processa, gera uma memória, aí aquela memória fica guardada, aí a memória fica fazendo esse vai e vem de pensar e de sentir, e assim os sentimentos eles vão tomando corpo. Se liga só nessa chave que eu vou te dar aqui de autoconhecimento. Ó, clareza primeiro. Clareza vem de autoconhecimento, da gente entender que a gente tem uma mente, a gente tem um corpo emocional e a gente tem também um corpo físico. Nós somos seres com tríplice realidade. Nós vivemos 3 níveis de realidade. A gente tem espírito, a gente tem alma e a gente tem corpo físico, né? Então, os nossos sentimentos, eles estão numa parte da nossa alma, né? Que é o nosso corpo. Eles acontecem dentro do nosso corpo emocional. A mente pensa, projeta uma ideia dentro das nossas emoções, né? Dentro do nosso corpo emocional. E é como se ela gerasse assim um ser, né? Cada sentimento que a gente tem,
boa noite. É como se fosse assim um filho, né? Que a gente dá vida a esse filho, aí esse filho começa a se comunicar com a gente. Ele é um ser vivo aqui, sabe? É muito interessante a gente ter essa percepção. Nossos sentimentos são seres vivos, criados pela projeção do nosso pensamento no nosso corpo emocional. Aí aquele ser vivo, ele tem vontade própria. Por quê? Porque ele vem do que a gente pensa, ganha vida e começa a se comunicar com a gente. Olha, eu sou esse teu pensamento aqui. Olha, sabe essa inquietação, sabe essa raiva que você teve, que você pensou sobre alguém, algo que não foi legal e sentiu essa raiva? Eu tô aqui vivo enquanto raiva e eu quero ter raiva. Sabe essa inveja? Sabe quando você se comparou com o outro e sentiu inveja do outro e gerou esse sentimento de inveja? Eu sou essa inveja. Olha lá, o outro teve sucesso em tal coisa. Aí você começa a entrar no loop, às vezes, de sentir inveja, de sentir raiva, né? A vaidade também, né? Olha que interessante, né? Os 7 pecados capitais, eles são sentimentos e pensamentos, né? Por exemplo, a pessoa, às vezes, quando começa a se comparar com o outro, tem até um post da página que diz assim, ó, que todo excesso de comparação semeia a inveja. Então a pessoa começa a se comparar com a outra e tal, aí se incomoda. A inveja, ela tem 2 formas de manifestação assim mais marcantes, né? Um é você se incomodar com o brilho do outro, com o talento do outro, ou você querer o que é do outro. E a gente sente essas coisas, a gente pensa e sente. A gente pensa e sente, né? E essas coisas, se a gente for assim bem sincero com a gente, exatamente, Marcos, todos nós passamos, né, cara? Se a gente for bem sincero com a gente vai ver que, por exemplo, alguma pontinha de inveja de alguém, a gente não está isento de ter, a gente sempre tem. Só que a gente vai amadurecendo, né? Tem pessoas que são atacadas pela inveja e sofrem de inveja, né? Mas quando a gente vai ficando mais experiente, vai evoluindo, vai buscando se entender, vai identificando esse sentimento, porque assim, ó, os sentimentos que não são legais, a gente só pode modificá-los se a gente reconhecer que eles passam por nós, tá? Para exercitar um discernimento de que eles não são legais, exercitar esse discernimento e transformá-los dentro de nós, a partir do discernimento, tá certo? Então essas coisas, elas passam por nós, diversos tipos de sentimento. A Lucy falou, cobiçar a mulher do próximo ou vice-versa. Perfeitamente, Lucy. Isso aí faz parte também. Porque assim, ó, a cobiça é um dos 7 pecados capitais, né? Ela vem por dentro da inveja. A cobiça, ela é um sentimento que tanto pode ser associado à avareza, né? Que é o excesso de ganância, à gula, né? Quanto ela se manifesta também a partir da inveja. Tá? Então essas coisas, pessoal, se a gente for bem sincero no olhar que a gente lança para dentro de nós, eles vão passar por nós, esses sentimentos, por mínimo que seja, mesmo que seja rápido, mesmo que seja de uma forma superficial e que não nos domine, eles vão sempre estar passando por nós. E a gente tem que entender que eles são pensados e esse pensamento, ele se projeta no nosso corpo emocional, a gente sente, e a nossa evolução, através da maturidade, através do autoconhecimento, vai fazer com que a gente desenvolva meios de não alimentar esse tipo de sentimento, porque eles têm um som, tá? Mais na frente eu vou dizer como é que a gente transforma esses sentimentos. Eu vou entregar esse conteúdo aqui para vocês mais na frente da nossa aula. Então, assim, o sentimento, ele já é, para a gente fixar aqui o que está sendo ensinado, tá? Ele é uma emoção que foi pensada, memorizada, sentida, né? Ele é uma emoção mais elaborada e que ele vai se firmar num lastro de memória, né? De memória. Mas assim, eu estou falando de sentimentos densos, mas tem também sentimentos bons. Por quê? Porque os sentimentos, eles são duais, tá? Eles são duais. Eles são bons e são ruins, tá? E tanto bons sentimentos quanto maus sentimentos, eles passam por dentro de nós e a gente vai ter que se desenvolver, evoluir e se entender, evoluir para se entender,
né? Para ver quando eles estão se formando a partir do nosso pensamento, porque eles são alimentados a partir do nosso pensamento, tá? É assim, ó, quando o pensamento que não é legal, ele passa pela sua mente, se torna um sentimento, se você não se cuidar, aí você vai ficar pensando repetidamente dentro daquilo e você vai dando, tanto você dá vida, está sujeito a dar vida a algo que não é legal, quanto parindo, né, digamos assim, quanto se você segue pensando, você faz aquilo crescer, né? Então, essas coisas, elas passam muito por dentro de nós, tá? Eu tô falando desses exemplos dos 7 pecados capitais, mas tem diversos outros exemplos que a gente vai tratar aqui no decorrer dessa live, beleza? Então, assim, como é que você, de uma maneira mais eficaz, você começa a entender? Primeiro, clareza. Clareza. Você tem que ter um hábito, a gente deve desenvolver um hábito de quando o pensamento e o sentimento e as atitudes, elas estão fora de controle, você estabelecer uma pausa para observar, para se observar, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente não se observa bem, a gente não se examina, né? E a gente mistura pensamentos com sentimentos e transforma aquilo em impulso, e muitas vezes a gente vai ver, a gente está dominado, né? Através de uma ansiedade, através de uma depressão, através de fala Glauco, de uma angústia, né? Então tem muitas maneiras de expressão dos nossos sentimentos, né? Então, assim, é muito importante que a gente não se deixe dominar. Então a gente tem que fazer o quê para a gente entender e perceber esses nossos pensamentos e sentimentos? A gente tem que expandir consciência, tá? O que é a palavra consciência? A origem da palavra consciência quer dizer estar ciente, né? Porque a grande maioria da humanidade vive num estado assim, digamos, de adormecimento, né? A galera vive num nível de consciência que não para se observar, né? Não para se perceber, não para se entender. Então, assim, a gente tem que estar consciente, a gente tem que estar ciente de quem somos, né? De onde viemos, do que os nossos últimos pensamentos e sentimentos têm gerado de consequências más ou boas na nossa vida, né? Isso é um exercício de discernimento. Então, quando a gente começa, a primeira coisa, ô Gix, a primeira coisa é você estar ciente da qualidade do que você pensa. Vocês têm parado para analisar a qualidade do que vocês pensam? Muita gente não faz isso, sabe? Às vezes a gente entra naquela rotina e vai pensando, sentindo, e muitas vezes a gente vai e alimenta a cabeça de uma porção de bobagens, de coisas que não são legais. Muitas vezes a gente mergulha, fala Tony, a gente mergulha nessas redes sociais dentro desse bombardeio de informação e sem perceber, por um descuido de pensar e sentir, a gente está num sentimento fútil e vazio de viver a vida que muitas vezes uma rede social impõe, né? Então isso é uma falta de percepção, e o mundo, ele coloca a realidade e meio mundo de experiências de vida para a gente ir sendo arrastado por esse looping de pensar, sentir, né? E, portanto, de agir com um baixo nível de consciência. Então, quando a gente começa a expandir a consciência a partir da aquisição de um bom conhecimento, a gente começa a entender que uma coisa é o pensar, que outra coisa é o sentir, que se eu começar a pensar uma porção de bobagem, aquela porção de bobagem vai começar a dar cria a um bando de emoções fúteis, vazias, que normalmente vão nos levar a sofrimento e a dor, né? E a grande maioria da humanidade vive nesse baixo nível de percepção. Então, primeira coisa, perceber essas coisas, né? A consciência, a expansão de consciência, ela tem 2 pilares fundamentais: percepção e domínio. A gente tem que perceber, mas a gente não deve simplesmente perceber todas essas coisas. A gente tem que também dominar, porque a gente não pode também abrir as portas da percepção e perceber meio mundo de coisas e não dominar o que percebe. E o que é que a gente tem para dominar? Os nossos sentimentos. Existe uma alegoria muito interessante que ela
fala de uma charrete, né? De uma charrete. Ela divide corpo, alma e espírito como se fosse assim, uma charrete. O dono da charrete, que é aquele que comprou a charrete, né? Que comprou os cavalos, né? Ele é simbolizado pelo espírito, ele vai dentro da charrete, né? A nossa alma, que é a nossa mente e o nosso corpo emocional, são o cocheiro. São o cocheiro. E os cavalos dessa charrete são os nossos instintos, né? Então o mundo ele bombardeia a gente de informação, né? E quando a gente não tem a conexão do dono da charrete com o cocheiro e com os cavalos, muitas vezes os cavalos, que são os instintos, que são os atos impensados, né? Os atos baseados em sentimentos densos e baixos, os cavalos é que vão dizer para onde o dono da charrete vai. Então a gente tem que treinar essa comunicação do dono da charrete, que é a nossa percepção e a nossa realidade mais espiritual, com o cocheiro. Quem é o cocheiro? É a alma. E quem é a alma? A nossa mente e os nossos sentimentos. Para que a nossa mente e os nossos sentimentos, né, elas tragam a comunicação do nosso espírito ao nosso corpo físico. Em outras palavras, é o que eu tenho dito, já postei algumas vezes, né? Qualifique o pensar, qualifique o que pensa, perceba e organize a qualidade do que coloca nos seus pensamentos, porque esses pensamentos vão qualificar o sentir e o seu agir, vai ter uma consciência, um toque de espiritualidade. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer e se entender para a gente poder ser pessoas espiritualizadas. A espiritualidade, ela não é assim. A gente tem que evoluir o nosso nível de percepção da realidade para entender profundamente, para colocar dentro do nosso coração a profunda percepção de que a espiritualidade, a evolução espiritual, não deve ser uma coisa assim tratada quando der tempo, quando der certo. Não deve ser dessa forma. Então a gente vai expandindo a consciência e a partir disso a gente vai tendo melhores atitudes, né? A gente vai tendo atitudes em que os cavalos não dão o ritmo da direção, o ritmo e a direção para a nossa vida. A gente tem que ter consciência espiritual. Tá dando para acompanhar aí, galera? Vamos mandando ver no coraçãozinho aí todo mundo. Dominar os pensamentos e não o contrário. Exatamente, Gix. Então, é isso, galera. E noutra perspectiva também, os nossos sentimentos, é importante que a gente entenda, né? Como eu falei, eles podem ser bons e podem ser maus, né? E a gente tem que entender que a gente deve caminhar assim pelo caminho do meio. Eles são como assim como se a gente fosse comparar assim com um pêndulo, sabe? Existe um princípio hermético muito interessante que ele fala que a vida do homem é pendular, né? E muitas vezes ele fica nesse lance do bem para o mal, do mal para o bem, nesse juízo de valor. E esse juízo de valor dentro dos nossos pensamentos, ele gera conflito, ele é conflituoso, ele tem um som, né? E eu até postei outro dia a respeito disso, dizendo assim, ó, que céu e inferno são duas moradas construídas pela consciência no campo do livre-arbítrio. Então, pelo que a gente vivencia e constrói de sentimentos, a gente pode viver o céu ou viver um inferno, né? Então, isso é uma comparação, né? Porque essa questão de céu e inferno, elas estão muito ligadas a dor ou tranquilidade, a felicidade ou infelicidade, a alegria ou tristeza, né? E o drama da nossa vida nesse universo é composto por essa dualidade, por esse pendular. É como se fosse um pêndulo, né? Então a gente tem que chegar numa neutralidade. Como a gente está falando, temos que ser neutralizador de nossa dualidade. Exatamente, a gente tem que neutralizar a nossa dualidade. Então, por exemplo, se um é de esquerda e outro é de direita, vai pelo caminho do meio, porque a sabedoria está sempre no caminho do meio, entende? A sabedoria ela se realiza a partir da paz pelo caminho do meio. Então a gente vai evitando essa zona de turbulência devagarinho através da construção da sabedoria dentro de nós, entendeu?
Aí o Marco está dizendo aqui que o livre-arbítrio, esse aperta o calo. É porque é o seguinte, galera, a respeito do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele está sempre como o fiel da balança da nossa existência, tá? A gente escolhe o que pensa, e quando a gente escolhe o que pensa, a gente vai atribuir qualidade ao que a gente sente, né? Por exemplo, olha que interessante esse exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, a pessoa, pelo livre-arbítrio, comete uma falha. E essa falha vai gerar consequências dolorosas. A pessoa está aqui numa zona de conforto, tranquilo, de boa, né? Aí toma, grato, Maria Tereza, tamo junto, amiga. Vamos chegando aí, galera. E vamos mandando ver no coraçãozinho aí, na medida que for se identificando com o assunto. Não esqueçam o coraçãozinho, manda ver. Então é assim, por exemplo, quando a gente erra no uso do livre-arbítrio, né, e faz escolhas, né, as nossas escolhas elas têm consequências. É porque assim, ó, existem dois princípios herméticos muito interessantes para a gente entender a dinâmica de construção dos nossos pensamentos e a repercussão dos nossos pensamentos nas nossas atitudes e, portanto, nas consequências das nossas atitudes. A nossa vida ela tem, galera, uma lógica. Oi, Roberta, boa noite. Ela tem uma lógica, né? Essa lógica da nossa vida, ela é pautada através e a partir da lei de causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa, né? Os nossos sentimentos. Se a gente está experimentando na vida, por exemplo, um sentimento que não é legal, né? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, está com uma depressão, né? O que é a depressão? A depressão é uma profunda tristeza, né, que ela vem da alma, ela vem do pensar e do sentir, né? Aí a pessoa vivenciou algo, que aquilo que a pessoa vivenciou gerou um sentimento de profunda tristeza. Aí aquele sentimento de profunda tristeza, a pessoa tem uma falha de entendimento a respeito daquela tristeza e ela começa a projetar o pensamento naquele sentimento de tristeza que apareceu ali, né? E quando ela começa a projetar, tanto ela faz aquele sentimento de tristeza surgir, e se ela fica com a mente e pensamentos focados naquele sentimento de tristeza, ele começa a expandir. Lembra da frase que a galera gosta muito de postar aí? O que você foca expande? É mais ou menos assim. Aí a pessoa experimenta uma tristeza com algo. Às vezes, lá na causa, na origem mais profunda daquela tristeza, às vezes o motivo dela pode ser que seja uma bobagem. A depressão nunca é uma bobagem e merece todo o nosso respeito, tá? Só pontuando isso. Mas muitas vezes a causa, quando você vai dar o mergulho para dentro de você, lá na causa você se entristeceu por uma coisa que nem era motivo para você ser triste. Mas você descuidou da percepção, aí desgovernou a mente começa a projetar pensamentos naquele sentimento de tristeza, focou, expandiu. Daqui a pouco está um monstrão de tristeza na vida da pessoa. E a pessoa está deprimida. E se a pessoa está numa condição realmente clínica de depressão, ela vai ter que tratar os sintomas para poder organizar o metabolismo, organizar a serotonina novamente e tal. Tratou os sintomas. Mas aqueles sintomas são causas de um efeito profundo, que aí para encontrar e transformar esse efeito mais profundo, aí a pessoa vai ter que se socorrer do autoconhecimento e dar um mergulho para dentro de si, para ir buscar lá nas profundezas do seu ser, lá no fundo do baú, a causa daquela tristeza. E como é que você transforma uma tristeza em alegria? Né? A alegria, ela é uma emoção da felicidade. Aí você tem de um lado aqui a profunda tristeza, né? Aí a profunda tristeza, ela é a infelicidade. E do outro lado você vai observar aqui dentro de você a possibilidade de uma grande alegria, e junto daquela alegria está do outro lado ali a felicidade. E como é que você constrói a felicidade? Através da autopercepção. É porque assim, ó, uma coisa muito interessante, né? Todos esses sentimentos, o sentimento quando ele fica muito ligado com o pensamento e eles têm um som. Por exemplo, quando a pessoa está deprimida, ela está numa profunda tristeza e quando ela olha para dentro dela, aquela tristeza, ela tá dialogando com o dono da tristeza, entende?
quando você está triste, aí você tem as causas daquela tristeza, aquela tristeza tem um som, normalmente vai ter memórias, e aquelas memórias vão sendo ruminadas, e você vai pensando na tristeza, pensando no fato que te entristece, aí vai sentindo a infelicidade, pensando na infelicidade, vai mergulhando, e aquela infelicidade, aquela profunda tristeza, ela vai se expandindo e vai ocupando profundamente o teu espaço interno. Funciona mais ou menos nessa dinâmica. Isso iniciaticamente se chama mecânica do invisível. Estou entregando aqui um conteúdo aqui muito fino para vocês, hein, galera? Então isso é uma mecânica do invisível, tá? Então se eu tenho uma profunda tristeza, como é que eu giro a chave? Me mediquei, organizei metabolicamente o meu organismo, mas preciso mergulhar dentro de mim a partir do autoconhecimento para encontrar a causa. Aí encontrei a causa. Se você olhar bem lá por dentro, você vai ver a causa da tristeza. É possível você ir buscar através dessa autopercepção. Aí encontrou a causa e você vai analisar a causa, se aquela causa tem realmente um sentido. Aquela causa, se tem realmente um sentido aquela causa te fazer infeliz. Aí você começa a plantar a felicidade. Uma chave muito interessante, a felicidade, ela é um conceito dinâmico, que cada pessoa, ele é um sentimento, que cada um vai experimentar de uma maneira, a felicidade, tá? Em oposto à profunda tristeza. É um sentimento que cada um vai experimentar de uma maneira particular e individual, tá? E cada um vai elaborar e desenvolver no decorrer da vida o seu conceito de felicidade. E tem duas palavrinhas muito interessantes, né, que elas ajudam a gente a construir a felicidade. Apesar da dificuldade, apesar de não estar tão alegre, sou feliz porque me encontro evoluindo. Aí você começa, aí você vai construindo dentro de você a neutralização daquela tristeza, através da resiliência, né, da conformação. Aí você vai lá na raiz daquela dor, entende a causa dela, e quando você entende a causa da dor, aí você começa a entendê-la como uma oportunidade de aprendizado. Aí quando você começa a entender que aquela dor é uma oportunidade de aprendizado, aquele som só do desespero, da profunda tristeza, ele vai se tornando um som transformado de que apesar de tudo você é feliz, e apesar de tudo você pode ir experimentando momentos de alegria, e aí você vai focando na alegria e na felicidade, na resiliência e na gratidão. Aí esses sentimentos eles vão transformando e transmutando aquela profunda tristeza em felicidade, apesar das dificuldades. E assim a gente muda lá na causa. Existe uma postagem que eu fiz um tempo atrás, e eu sempre gosto de utilizar ela como uma chave de mudança de perspectiva, né, que diz assim, ó, se você quer acelerar o processo de cura, aumente a dose do aprendizado. Aí você vai lá na raiz daquela dor, ao invés de se desesperar com ela, você respira fundo, escuta o som dela, silencia com o som dela até que o som dela se dissipe. O silêncio é uma chave de transformação de sentimentos, hein, gente? Pega essa aí, ó. O silêncio é uma chave de transformação de sentimentos. O silêncio de boca e o silêncio de mente, certo? Então a gente vai entendendo esse processo, silencia e vai transmutando, colocando a alegria, a felicidade, a resiliência lá na raiz de onde é tristeza, desespero e infelicidade. E assim a gente vai mudando o sentimento da depressão, entende? Da profunda tristeza, porque a gente está aqui nesse mundo para evoluir e ser feliz. Tá vendo? Eu estou conectando e estou dando aqui chaves de transformação, trazendo aqui para dentro do tema da live, transformando sentimentos. Eu estou trazendo o assunto, estou ampliando, veja o que eu estou fazendo aqui dentro dessa metodologia. Eu estou ampliando, expandindo a consciência de vocês a respeito da dor, tá? Expandindo a consciência e dando a chave de domínio, que a gente tem que ampliar a percepção para dominar, tá? E tudo começa da percepção. Você tem que perceber, reconhecer, né? Porque às vezes você sente a dor e não sabe
por que está dentro da dor, né? E quando você tem esse lance de mergulhar na raiz da dor, você vai muitas vezes reconhecer lá na raiz da dor que teve uma falhinha de livre-arbítrio e que às vezes por um descuido de percepção, de pensar, sentir, você focou numa coisa que não era para ter focado, expandiu e deu cria dentro de você e nem sabe por que é que a dor se alastrou dentro de você. Percebe, pessoal? Não é lógico isso? Fala para mim aí, dá um feedback aí. Tá claro para vocês, galera? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar? Deixa eu responder umas perguntinhas aqui. A Gix falou que é complexo quando pensamos que o abstrato pode ser materializado se ignorando. Exatamente, Gix. É porque a grande maioria da humanidade vive numa percepção muito reduzida da realidade. Às vezes a gente pensa que só é real pagar as contas, comer feijão, criar os filhos. Não é. A gente tem toda uma realidade super profunda e abstrata dentro de nós, né? E o espírito, o nosso espírito, ele é abstrato. Ele não é matéria, né? E a gente acha que a realidade é só essa parte aqui externa da matéria, não é. Aí quando o espírito não se comunica, quando o dono da carruagem não se comunica com o cocheiro e com os cavalos desgovernam e cavalo não pensa. Cavalo não pensa. Então o cocheiro, o dono da carruagem tem que se conectar com o cocheiro, que é a nossa mente, os nossos sentimentos, para o cocheiro dar as rédeas do cavalo. O que é dar as rédeas? É bater no cavalo? Não, é atribuir consciência à nossa parte instintiva. É assim que a gente vai exercendo o domínio dos nossos sentimentos. É assim que a gente vai entendendo o nosso real valor, entendendo o nosso tamanho, entendendo quem somos, né? O quem sou, de onde vem e para onde vou. E a gente está aqui para desenvolver esse processo de autoconhecimento, levando a sério. Olha, gente, isso aqui é conhecimento que a escola não ensina. Isso aqui não tem escola nenhuma, tá? E eu estou colocando aqui isso nesse formato para vocês aqui, através de uma construção, assim, em muitas coisas autodidata mesmo, não está em livro nenhum. Isso aqui é a minha visão de mundo, que eu venho pensando, entendendo e buscando esses meios de ensinar para vocês, né? E aprender também com vocês, através dessa nossa interação, né, no contato mais profundo de espírito para espírito, de alma para alma. Tá dando para acompanhar aí? A Sheila falou aqui. Queria te perguntar se o conformismo tem seu lado positivo. É assim, Sheila, ó, existe uma diferença, isso é um sentimento também, o conformismo ele é um sentimento. Existe uma diferença, a meu ver, né, entre conformismo e conformação. Né? Eu entendo assim que o conformismo, ele está ligado assim à inércia, a você meio que ficar parado, estagnado perante a vida. É você estar incomodado com algo que não é legal e não se mover para transformar. Né? Eu sempre digo que o único passe de mágica que transforma uma realidade que te desagrada é a construção de outra realidade. Ontem eu até fiz um post no story dizendo assim, ó, você, fazendo uma pergunta, você tem um plano para transformar o que nesse momento mais te incomoda na tua realidade? Né? Então, uma coisa é a conformação. A conformação, ela tem um toque de sabedoria, né? No sentido de que você se depara com algo inevitável, né? Às vezes você tem que passar por uma dor profunda na sua caminhada e que é inevitável. Aí você tem que se conformar. Isso é conformação. Às vezes você perde um ente querido, você tem que ter conformação. Conformação. Agora, o conformismo, eu já entendo ele como a inércia. Entende? Então a gente tem que ter conformação, mas não conformismo, né? Porque aí já tem uma diferença, tá? O conformismo, ele já namora muito ali com a preguiça, né? A preguiça é um lance, é um sentimento também, tá? É um dos 7 pecados capitais, também é um sentimento, que faz com que a pessoa às vezes fique inerte, não queira se transformar, não queira se movimentar para transformar a realidade, né? Então, assim, uma coisa super importante, sabe? Uma coisa super importante na vida, sabe? O sentimento de ser decidido, né? Você nunca vê, ou dificilmente vê uma pessoa decidida, eu até postei isso outro dia, você dificilmente vê uma pessoa decidida reclamando, né? O decidido, ele percebe, entende e age, né? O percebido, o decidido é o bom rebelde, tá? Porque a gente não deve ser rebelde sem causa, mas a gente deve ser rebelde com causas positivas, com causas boas e nobres, no sentido de não nos conformarmos com o que
com o que nos incomoda, com o que faz a gente ficar estagnado, com o que vai na contramão do nosso progresso. A gente precisa progredir, a gente precisa evoluir, né? E o conformismo, ele não permite que você evolui, porque ele está muito pertinho ali do sentimento da preguiça, sabe? Preguiça não é só você ficar parado, deitado o domingo todo no sofá, né? Existe a preguiça de mudar, existe a preguiça de mudar padrão, existe a preguiça de mudar comportamento, existe a preguiça de mudar diferente, né? de pensar diferente, né? E existe a preguiça de mudar a própria realidade, né? Uma coisa interessante a respeito da preguiça, né? Para você entender aí como ela é complexa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pela inércia, né, se acostuma com a dor. Eu conheço muitas pessoas que vivem dores profundas, dores antigas na vida, tem muitas pessoas com dores antigas, mas que não têm a coragem de gerar dentro de si o movimento para transformar aquela dor. É como a turma diz assim, né? Ah, tá tão quentinho aqui dentro dessa dor, tá tão bonzinho aqui que eu não quero sair. Isso é preguiça, gente. É inércia. Então, eu até falei para a Sol ontem, né? Uma moça aqui da página que me pediu uma força. A Sol tem uma história de vida muito interessante. E eu falei para ela, olha, primeira coisa, se você quer transformar o que te incomoda, você tem que ter uma meta, duas coisas, sabe? Uma meta e um método. Né? A gente tem que ser metódico nas nossas transformações, né? Então, assim, primeiro, você tem que se incomodar. A gente nunca deve perder a capacidade de se indignar com o que nos incomoda e com o que nos impede de avançar, de nos desenvolver na nossa caminhada. A gente tem sempre que manter essa capacidade, porque senão a gente entra no conformismo, né? No conformismo. E aí é tomado pelo sentimento da preguiça. Então a gente tem que saber ter esse sentimento da necessidade de se mover. Isso é um sentimento, né? Quando a pessoa está inerte, eu me incomodo de ficar inerte. Eu sou uma pessoa muito ativa, que estou sempre buscando me desenvolver, estou sempre buscando pensar algo novo. Me incomoda o sentimento de ficar parado, me incomoda o sentimento da estagnação, né? Ontem eu perguntei, né? Eu pedi para as pessoas colocarem na caixinha de pergunta algumas coisas que as incomodam, né? Uma colocou, estou estagnado profissionalmente, estou sentindo que a minha vida não está avançando. Isso é um sentimento muito, muito ruim, né? Mas a boa notícia é que se você está incomodado porque está sentindo que a vida não está avançando, você está reconhecendo, né? Porque quando a gente reconhece que algo está errado, a gente já pode começar a transformação. Isso é legal também. Então, se aquilo está te incomodando, você já está dando alguns passos no sentido do que você quer. Aí você precisa fazer o quê? Estabelecer uma meta e criar um método, né? E assim, o mundo, né? Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, uma pessoa perguntou, por onde começar o autoconhecimento, né? Você começa a organizar as informações dentro da sua cabeça. Porque o que é que acontece? O mundo tem aí muitas informações, né? E às vezes a gente está meio perdido na vida, sem saber por onde começar a mudar o que a gente precisa mudar. E a gente traz dentro da gente esse sentimento de estar perdido ou desorientado. Primeira coisa, né? Primeira coisa, saber onde quer chegar. Eu pergunto para você, você sabe onde é que você quer chegar? Você sabe, você já identificou o que você sente que te incomoda nesse momento de vida? E uma vez que você identificou isso, tal coisa me incomoda. E o que é que você quer para modificar essa situação, esse sentimento de incômodo que você está experimentando? Eu quero promover uma mudança profissional, eu quero me libertar de um relacionamento tóxico, eu quero não me apaixonar e ficar dominado por alguém porque me apaixonei, eu quero entender melhor a diferença entre amor e paixão. Né? É muito amplo esse assunto dos sentimentos, né? Eu quero me relacionar melhor com alguém, eu quero ter mais paciência, mais tolerância para me relacionar com a minha família, com os meus familiares, com as pessoas do meu trabalho. Eu quero ter mais paciência, eu quero sentir mais paciência, né? Eu quero sentir mais movimento. Então, assim, o que é que te incomoda? Mapeia o que te incomoda, né?
Aí você pega as informações e organiza. Quando você pega as informações que estão soltas em todo lugar, aí você pega ela e organiza essas informações numa sequência de atitudes, né? E através dessa sequência de atitudes, dentro de uma constância, dentro de uma rotina, você vai começar a agir para transformar, né, o que você está sentindo que te incomoda. Aí você tem um método, aí você começa a desenvolver um método organizado de autopercepção. Primeiro, perceber, reconhecer, discernir, separar o joio do trigo e decidir. Quando você se torna um decidido, aí você começa a caminhar no sentido da tua evolução. E as mudanças, elas não são como passe de mágica. Olha o que eu falei um pouquinho atrás. O único passe de mágica que transforma uma realidade é a construção de outra realidade. E a construção da nossa realidade não se dá através de passe de mágica, se dá através de autoconhecimento e de atitude dentro de um método sequenciado. Por quê? Porque prosperar requer movimento e constância. Pega essa aí, ó. Prosperar requer movimento e constância. A gente tem que se mover, mas não é se mover só de vez em quando, só quando tem vontade de vez em quando, é diariamente, é construir passo a passo. Grandes jornadas são construídas por pequenos passos. O sucesso mora na constância de pequenos passos. Tudo isso são frases que estão postadas aí, estão soltas aí na página, né? E aí eu organizo aqui e coloco para vocês a partir de um método, né? Por quê? Porque a vida te sacode e te questiona para te dar sabedoria, né? A vida sacode. O que é a sacudida? É aquela situação difícil em que você passa na sua caminhada para sentir um incômodo, para ampliar a consciência, para expandir a consciência, para aumentar a percepção, para se reconhecer numa situação que não está legal, gerada por você. É muito importante a gente entender a questão da autorresponsabilidade pela transformação dos nossos sentimentos e atitudes, né? Por quê? Porque chega um ponto da caminhada em que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque você vai estar muitas vezes sob sua responsabilidade. Então você vai ter que dar seu jeito de adquirir o conhecimento que você necessita para aplicar o seu método para transformar a sua realidade através da construção que você próprio tem a responsabilidade de realizar e não tem a quem você delegar isso. Pegou a visão aí? Deu para entender? Tá claro o papo, galera? Deixa eu ver aqui. Mudar de perspectiva do olhar também ajuda na crise. Muito bom, gente, exatamente. Às vezes a gente está desesperado aqui. Aí, às vezes, quando você está... Olha, uma chave super importante, galera, é o sentimento de gratidão. Peguei o celular e saí caminhando aqui ontem nas dunas, né, e entrei ao vivo e até falei isso, né? Eu estou lendo um livro. Uma pessoa mandou para mim esse livro, a Vânia, amiga da minha mãe, mandou esse livro de presente. Eu, particularmente, a princípio, nem me interessava por esse livro. O nome do livro é A Ciência de Ficar Rico. Ele não é um manual só assim para quem quer grana, não é só isso. E aí ele fala muito de você alimentar dentro de si o sentimento de gratidão. Eu estou dando uma ressignificada bem legal nesse livro. Então, assim, alimente o sentimento de gratidão. Às vezes a gente se desespera, né? Às vezes, porque o que é que acontece? É muito importante você lembrar uma coisa. Todas as pessoas de sucesso, estude a história das pessoas de sucesso e você vai ver que todas elas passaram altos perrengues na vida. E na história das pessoas de sucesso, até elas acertarem, elas vão ter na trajetória dela muitas portas que foram fechadas e elas persistiram batendo até as portas se abrirem. O Cristo falou, ó. Batei e abri-se-vos-á. Faze por ti que eu te ajudarei, né? Então, assim, às vezes as coisas não dão certo no tempo que a gente quer. Por que às vezes as coisas não dão certo no tempo que a gente quer? Porque, assim, o universo ele tem um olhar maior para a nossa caminhada, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente não vai chegar em determinado momento, que a gente tem que caminhar um pouquinho mais para consolidar dentro de nós um aprendizado mais profundo e expandir a consciência e chegar no sucesso
com uma maior expansão de consciência. O universo queria que a gente caminhasse um pouquinho mais até conseguir. Aí a gente vai, muitas vezes, né? Aí as coisas não dão certo, a gente começa a bater cabeça e a gente se rende ao sentimento de frustração. Aí muitas vezes a frustração ela leva para o desânimo, e aí o desânimo já começa a alimentar aquele sentimento de preguiça, de inércia, de procrastinação, né? Tudo isso são sentimentos que passam por nós e que a gente tem o dever de perceber, reconhecer e transformar através da decisão de não desistir e de não parar, entende? A gente tem que seguir tentando até ver a coisa dar certo e a gente não pode se render no meio do caminho. Então, às vezes, a coisa não dá certo, você bateu na porta 2 vezes, a porta não se abriu, a coisa não deu certo no tempo que você queria, aí você vai e se revolta e começa a reclamar do universo porque as coisas não dão certo, aí daqui a pouco vai dizer que está desanimado, que quer desistir, né? Então, isso é um sentimento de desânimo provocado por um sentimento de frustração, provocado por uma falta de sabedoria, de não ter entendido que para ter sucesso tem que tentar e persistir e construir e seguir tentando até dar certo. E isso está na trajetória de todas as pessoas de sucesso. Seguir construindo até ver a coisa dar certo. Então, qual é esse sentimento que move isso? Você vai ter que tornar o desânimo o entusiasmo. Né? O que é o entusiasmo? É a presença de Deus no homem. Tá? Você vai lá na origem do desânimo, planta lá na raiz dele a compreensão e o conhecimento de que para ter sucesso as coisas não são fáceis e que tem que tentar mais. Coloca lá na raiz do desânimo esse entendimento, essa compreensão. Aí você vai se confortando com a experiência dos outros, ampliando a percepção para retomar a esperança. Aí retoma a esperança e dentro da esperança você coloca o entusiasmo na construção e no segmento das tentativas até a coisa dar certo, apesar de alguns erros e acertos que fazem parte da caminhada, porque às vezes você precisa demorar um pouquinho mais para conseguir, para aprender com o que o caminho tem para te ensinar, porque o valor da chegada é do tamanho do aprendizado que você conseguiu agregar e consolidar dentro de você no decorrer do caminho. Percebe aí? Tá claro? Então é importante a gente ter essa consciência, galera. Importantíssimo a gente saber disso. As coisas não são fáceis e as coisas têm que ter dificuldade para a gente poder vencer, porque as dificuldades são as joias da coroa da nossa vitória. E as dificuldades são quem dignifica a nossa vitória. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Tá? E as dificuldades, elas nos colocam para experimentar diversos tipos de sentimento. A gente pode sentir o sentimento de frustração e se render na dificuldade. Mas a gente pode ressignificar esse sentimento de frustração, girar a chave, olhar mais amplamente para as coisas, recobrar e se realimentar do entusiasmo através de um pensamento construtivo e transformador do desânimo, tá? Para que a gente siga e chegue ao sucesso com uma consciência mais expandida e com mais aprendizado e tendo mais o que ensinar, né? Então, assim, muito importante a gente vencer a descrença, a gente vencer o sentimento de descrença, a gente deve confiar na gente. E aí nesse livro, A Ciência de Ficar Rico, né, ele fala que a gente tem que focar o nosso pensamento numa força universal, né, e ficar grato, colocar bem forte dentro de nós o sentimento de gratidão e focar o nosso pensamento nessa força universal sem distração. E o que é a distração? A descrença é uma distração. A falta de fé é uma distração. A insegurança é uma distração. Tudo isso são distrações para o nosso potencial de realizar. Quando você foca o seu potencial de realizar bem dentro dessa força universal, é uma força do universo que quer te entregar
tudo de bom, desde que você sinta ela dentro de você e você fortaleça a sua conexão com essa energia, aí ela vem te premiando, né, com a medida do aprendizado e da sua constância. Olha, vencer requer suor e lágrimas. Por quê? Porque você tem que suar a camisa, tem que suar, tem que dignificar o suor do rosto, tá? E essas dores, essas dificuldades, elas, às vezes fazem a gente chorar. Mas mesmo que a gente chore, que a gente sinta o amargor da dificuldade, que a gente chore, a gente deve se manter caminhando com entusiasmo e com esperança, cumprindo a meta. Se você quer chegar no lugar, estabeleça uma meta e tenha método, né? Exatamente, prosperar requer movimento e constância. No início do sucesso e sempre após sermos removidos pela força da nossa zona de conforto. Exatamente, porque evoluir, Marcos, requer a quebra de zonas de conforto, certo? Evoluir requer a quebra de zonas de conforto. Não tem evolução sem dor. Evoluir dói. Evoluir dói. Por quê? Porque evoluir é desenvolver. Para desenvolver, você tem aqui um espaço, né? Você tem uma consciência limitada aqui de um tamanho só. Você expande, você rompe as paredes da consciência. Você vai afastar, entendeu? Mais ou menos assim o processo. Entendeu? Então é um pouco doloroso. Deixa eu pegar aqui umas perguntinhas aqui da caixinha. A pessoa perguntou aqui... Por que é difícil esquecer alguém, né? Olha, a gente não precisa esquecer ninguém não, amiga, viu? A gente não precisa... Deixa eu colocar aqui a pergunta dela aqui em destaque. Né? Vou dar uma respondida aqui. Por que é tão difícil esquecer alguém? Né? Por quê? Primeiro, a gente não precisa esquecer ninguém não. O que a gente tem que ter é relações... Oi, Rodrigo, boa noite. A gente tem que ter relações salutares e equilibradas com as pessoas. E quando as relações com as pessoas não fazem bem para nós, a gente não tem que esquecer não. A gente tem que girar a chave e colocar as coisas nos devidos lugares. Se alguém não te faz bem, se você não está se sentindo bem e você acabou uma relação, você não tem que esquecer. Você tem que transformar aquele sentimento da lembrança de algo que te fez sofrer e de uma chave que foi girada de dentro de você. Tem que mudar aquele dentro de você e superar. Não é esquecer, é superar, é transformar aquele sentimento noutra coisa. Essa é a nossa responsabilidade perante a evolução. Vai lá na raiz, olha o métodozinho que eu coloquei, vai lá na raiz da dor. Opa, deixa eu chamar aqui pelo bom senso. A relação já acabou, eu não tenho mais que ficar pensando, vida que segue, a relação acabou, a pessoa segue o caminho dela, eu sigo o meu, e eu não tenho que estar amarrando pensamento e sentimento em que... Aí você vai, se tiver doloroso para você, aí você vai utilizar como a chave da conformação, não do conformismo. A chave da conformação. Se conforme, ninguém nasceu amarrado com ninguém. Se não deu certo, vida que segue e vamos para frente, porque é assim que a banda toca. A gente não nasceu amarrado com ninguém, não. Não deu certo, faz parte não dar certo. Alguém não gostou mais do outro, faz parte também, tá tudo certo, segue o caminho. E deseja o bem, tá? Gira a chave do pensamento, não fique desejando mal, nem magoado, tá? Porque o que você faz com o sentimento dentro de você é responsabilidade sua, minha e de cada um de nós. Beleza? Deixa eu ir para outra perguntinha aqui. Então a gente não tem que esquecer, a gente tem que transformar e entender, tá bom? Aí falou aqui da angústia, né? O que é angústia? Angústia é uma inquietação por algo que você não sabe exatamente o que é. A angústia, ela tá em quase todo tipo de sentimento. É aquela coisa, aquele incômodo. Até pronto, aproveitando aqui o gancho que a amiga utilizou aqui, por que é tão difícil esquecer alguém? Às vezes você tem uma relação tóxica com alguém, não estão se entendendo bem, né? Relação tóxica, super normal acontecer. Pô, aí você tá angustiado. Pô, eu gosto da pessoa, mas a pessoa não me faz bem, tô angustiado. Tô sentindo algum incômodo que não sei identificar exatamente por onde vem esse incômodo. Poxa, então vamos lá, vamos entender por quê, né? As nossas causas de incômodo, todas vão ter comportamentos de alguém que não foi legal com a gente, ou comportamento da gente que não foi legal com alguém, aí gera o desentendimento gera mágoa,
e a mágoa vai para o pensamento, e o pensamento volta para a mágoa, e a coisa vai ampliando. Ó, onde você foca, expande. Sacou? Pegou a visão aí? Então assim, angústia, viu, Maria Tereza? Angústia é de angus, ang, do latim, e quer dizer aperto, é um sufoco. É você se sentir aquele aperto no peito, é a angústia. A respeito de uma causa que você não identifica exatamente do que é. Ela está no relacionamento, ela está no medo, ela está, às vezes, no prenúncio de algo que não é legal, que está sujeito a acontecer com você, né? E tem uma chavezinha para você mudar o sentimento de angústia. Você dá um profundo mergulho dentro de você, vai lá dentro de você, busca a origem daquilo que normalmente vai ter alguma coisinha que você fez ou que você permitiu que alguém fizesse com você, que está doendo dentro de você. Aí você vai lá naquela chavinha, identifica a origem, que ela pode ter diversos tipos de origem, identifica lá a origem e começa a modificar lá na raiz. Se não der para você modificar, você entende, opa, eu estou sofrendo isso aqui porque eu preciso aprender com isso. Aí você aumenta a dose do aprendizado, ao invés de se angustiar dentro daquele medo, se for uma coisa inevitável de você passar, tá? Aí você pega aquele medo de passar aquela coisa que está te sufocando ali, aí você vai lá dentro e diz, vou passar por isso, vou me conformar, ó, conformação, porque tenho que passar por isso e vou aprender ao máximo que der. Quando você que se conforma e percebe que tem que aprender com aquilo e que aquela dor lá na origem da angústia, ela tem uma lição positiva a te ensinar, aí você se entusiasma por estar evoluindo e aceita aprender com aquilo, já vai embora boa parte do peso da angústia. Pegou a visão aí? Então é isso, galera. Chegamos aqui às 10 horas. Eu preparei assim, um script enorme aqui para falar de sentimentos para vocês. Enorme, não falei nem... Eu fui digitando aqui um conteúdo que eu tinha, deu 4 páginas, não falei nenhuma. Dá para fazer até outras... na sequência disso aqui. Vocês gostaram? Diz aí para mim se o conteúdo fez sentido para vocês, gostaram do que ouviram aqui, aprenderam. Quem já está no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem 29 pessoas aqui, tá? E a gente vem construindo essa relação legal com o nosso grupo de WhatsApp. A galera do grupo aí tem comparecido aqui nas lives. Massa, Déia. Vamos dar sequência nesse conteúdo aqui. Então, galera, quem está no nosso grupo de WhatsApp, quem não está, tem aí na bio um Linktree com o nosso canal do YouTube, o nosso grupo de WhatsApp, tá? O Instagram não está entregando tanto para a gente ficar mais ligado aqui nos vídeos e lives. E assim, eu estou desenvolvendo o complemento desse conteúdo aqui lá no grupo de WhatsApp. Quem tá lá sabe que eu tô mandando altos áudios lá com aprofundamento do que a gente vai do que a gente tá tratando aqui, né? A gente tem feito umas enquetes bem legais aí nos stories. A galera tem interagido, aumentou bastante a interação dos nossos stories, porque a gente tem feito perguntas bem provocativas, certo? E tem 33 pessoas aqui nesse momento. Eu quero saber quem é que quer participar do nosso grupo de WhatsApp para a gente aprofundar esse papo lá. E eu vou dar sequência nessa live aqui, eu acho que quinta que vem, falando de novo, porque eu separei muita coisa para falar para vocês. Eu escrevi aqui 4 páginas de tópicos para desenvolver e não cheguei nem no final da primeira, viu? Nem no final da primeira. Então, galera, então quem quer entrar no grupo de WhatsApp, deixa eu instruir aqui vocês aqui, ó. Pois é, Gix, a minha página não está aparecendo para muita gente. Então a melhor maneira da gente ficar conectado é ir lá para o grupo de WhatsApp, tá? Aí na bio tem o Linktree, aí você clica lá no Linktree, aí tem lá grupo de WhatsApp. É só clicar lá que você já vai direto para o grupo Vinde a Ideia. Estou entregando conteúdo lá super de responsa. Beleza? E quem quiser, me manda direct também, tá? Que aí eu mando o link do grupo. Vamos bombar esse grupo hoje, galera. Vamos nessa pro grupo de WhatsApp. Dá um legalzinho aí pra mim, quem quer participar do grupo. Fala fala aí pra eu saber quem é que vai entrar. Vamos botar uma galera dentro desse grupo hoje. A bio, a DV Nietzsche, é a página mesmo. Tem lá Linktree aí na página. Mas se tu tiver dificuldade, me manda um direct que eu envio o link do grupo, tá?
Quem é que quer, quem vai entrar no nosso grupo aí? Vamos bombar o grupo, galera. Vou mandar, mas Dea Durão, manda um direct pra mim que eu te mando o link do grupo pra você entrar lá, tá? O grupo tá super bacana o conteúdo lá. E aí a gente vai seguir aqui, galera. Beleza? Vamos todo mundo no grupo do WhatsApp. Quem ainda não tá aí, que quer entrar, a Gix, conteúdo super de responsa. E realmente o Instagram, ele reduziu, galera, mais ou menos uns 80% do meu alcance, tá? Tá indo para bem menos pessoas e por isso que eu tô fazendo essas lives aqui. Para vocês terem uma ideia, a página tem 75.200 e tantos seguidores. Ele tá entregando essa live para 200 e poucas pessoas. Eu vou até ver para quantas essa hoje foi entregue, porque a gente tá escalando a live, né? Tá aumentando, mas ele tava entregando um tempo atrás para 120 e poucas pessoas, entendeu? Então, assim, outra coisa super importante, todo mundo tem que ativar o sininho da página. E mesmo ativando o sininho, às vezes não chega. Beleza? Então vamos pro grupo de WhatsApp que eu vou atualizando vocês lá. Beleza? Tem 26 pessoas aqui e tem uma galera que não tá ainda. Eu tô entregando um conteúdo super legal lá. A gente pega esses vídeos aí, às vezes, aí eu mando áudio, né? Explicando, abrindo as lentes filosóficas a respeito das postagens. Aí eu deixo restrito lá os comentários, galera, e eu só abro os comentários quando eu posto algo, aí depois eu fecho. Beleza? Então, Marco César, eu vejo que tu sempre acompanha nossos stories, né, irmão? Massa ter você aí, galera. A Gide Gisele, minha amiga lá da outra rede. A Aline. Então, galera, vamos nessa. Quem ainda aqui não tá no nosso grupo de WhatsApp, fala aí pra mim. Vamos entrar todo mundo. Depois que eu tô fazendo isso, Marcos, eu tô utilizando essa estratégia aí de colocar mencionou. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos pro grupo de WhatsApp, vamos se conectar. Grato pela audiência de vocês. Toda quinta, 21 horas, tem live. Toda quinta, às 9 da noite, tem lives aqui. Beleza? E aí a gente vai se comunicando, tá? Vamos fortalecendo. Vamos mandar também o link do grupo de WhatsApp para pessoas que gostam desse conteúdo. Entrem lá, sintam, né? E vamos que vamos, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus. Foi uma satisfação trazer esse conteúdo aqui para vocês e para todos nós. Tamo junto! Valeu!